Sábado, estamos lá no capítulo 17, onde nós começamos a falar de seres perfeitos, depois falamos do homem de bem, e hoje nós vamos falar os bons espíritas. Então, vamos agora esquecer os nossos problemas lá fora, as nossas preocupações. Esse é o momento de comunhão que nos fortalece diante da nossa caminhada. Nós possamos, nestes minutos em que estaremos aqui na presença do Cristo, aproveitar o máximo possível. Então, os bons espíritas, tá? Capítulo 17, item 4. Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo e esse item, os bons espíritas, nos traz muita reflexão dessa oportunidade que cada um de nós estamos dando a nós mesmos de estar dentro de uma casa espírita. Levamos muito tempo para chegar até aqui. Muitas vezes fomos chamados e negamos essa oportunidade. Mas se aqui estamos, vamos aproveitar o máximo possível. Porque quem mais recebe, mais será cobrado. No momento em que recebemos as orientações, não dá mais para dizer que eu não sabia, né? Então, o peso do nosso erro, né, da preguiça de caminhar em direção ao nosso próprio desenvolvimento moral e intelectual é muito maior do que aquele em que ainda não recebeu as orientações como nós estamos recebendo agora. Em todos os tempos, as orientações eram indiretas. Na época do Cristo, ele trazia parábolas, né, histórias, para que a gente pudesse entender o sentido da vida, o porquê estamos aqui. Mas diante da doutrina espírita, as orientações são diretas. Não precisamos ter grandes conhecimentos, não precisamos ser letrados, porque a doutrina espírita, ela vem trazida pelo nosso codificador, Allan Kardec, de forma a nos traduzir com muita facilidade o entendimento, né, das leis divinas. Então, por isso que é importante, quando nós estudamos esse capítulo dos bons espíritas, o que nós estamos fazendo da oportunidade dessa encarnação. O item começa assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Quais são os resultados? O homem de bem, que nós estudamos até a semana passada, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então aqui deixa bem claro que a doutrina espírita, ela não está dizendo nada diferente do que o Cristo veio dizer para nós ao seu tempo. A diferença, se existe alguma diferença, é que é de uma forma traduzida, quer dizer, trazida ao nosso entendimento. Quando a gente fala que o nosso irmão Allan Kardec é um codificador, porque o que ele fez diante daquilo que o Cristo trouxe? Codificou, tornou legível, fácil entendimento, para que a gente pudesse realmente hoje ter o conhecimento verdadeiro, direto, né, sem dúvida, daquilo que o Cristo veio trazer. Então não modificou em nada da moral do Cristo, nada dos seus ensinamentos, apenas é uma forma de a gente entender com mais facilidade. Muitos, entretanto,
dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes aprendem a consequência nem o alcance moral, ou se os aprendem, não os aplicam a si mesmo. Aqui atribuir isso a alguma falta de clareza da doutrina. Então, quer dizer, quantas vezes nós viemos para a casa espírita, nas primeiras vezes principalmente, para observar manifestações, né? Incorporação, né? Para ver se aqui nós vamos receber algum recado de um ente querido. Eu vou lá, quem sabe, né? A pessoa que desencarnou vai falar comigo, vai trazer um bilhetinho. Quantas vezes a gente vem para a casa espírita com essa intenção, né? Porque ainda não entendíamos, né? Como se diz, o como é importante ter o conhecimento direto como nós temos hoje. Mas o que atribui isso, né? O nosso irmão pergunta aqui: alguma falta de clareza da doutrina? Quer dizer, quando nós lemos o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, principalmente, que é um livro de perguntas e respostas, né? Fica alguma dúvida? Não é claro para a gente, quando fala das leis divinas, do propósito da vida, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos? Será que é falta de clareza? Ele responde: não, pois que ela não contém alegoria, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Quer dizer, não tem mais histórias que cada um interpreta de uma forma diferente. Não, é direta, né? Quantas vezes nós chegamos aqui na casa espírita com grandes dores, dificuldades, atribulações dentro da nossa própria vida, e a gente recebe aqui a orientação dizendo: você é herdeiro de você mesmo. Todas as dores que tu sente, tu é o principal responsável. Então não tem mais alegoria. Ninguém mais vai chegar aqui, pegar os seus problemas, jogar nas costas do Cristo, sem modificar uma vírgula em seu pensamento, em sua atitude, e ir embora daqui salvo. Nós sabemos que isso não existe, pois não existe milagre, né? O que existe é oportunidade de entendimento. O porquê que passamos por dificuldades, o porquê que sentimos dores, né? O que precisamos mudar dentro da nossa consciência, do nosso comportamento, das nossas atitudes, para que possamos amenizar essas dores. Essas dores vêm de onde? Se eu não me lembro que nessa vida, até a minha consciência atual, que eu a provoquei. Se não vem dessa vida, se não vem dessa oportunidade, vem de onde? É aqui que a gente fica sabendo que as consequências são nossas mesmo. A clareza é da sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Quer dizer, quando nós chegamos aqui, as coisas são esclarecidas mesmo, né? É aqui na casa espírita que nós começamos a entender que realmente o milagre não existe. Tudo aquilo que o Cristo fez lá atrás, em que a gente vinha, né, em diversas encarnações, achando que era um milagre, né? Que o Cristo nasceu perfeito, que ele sempre foi perfeito, e que ele foi um privilegiado da criação. Ah, por que ele foi perfeito e eu não nasci perfeito? Nasci tão imperfeito, com tantas dificuldades. Aqui a gente entende que ele foi igualzinho a nós, criado simples e ignorante, sem tendência ao bem, sem tendência ao mal e sem entendimento nenhum. Ele chegou à posição superior que ele chegou, o mais perfeito em que nós conhecemos, pelo seu mérito, pelo seu esforço, pelo seu livre-arbítrio, assim como cada um de nós chegaremos também. E ele disse isso: tu farás o que eu faço, e talvez até melhor, né? Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Nós precisamos ter uma inteligência fora do comum para entender a doutrina espírita? Precisamos? Não precisamos.
E hoje com mais facilidade ainda, porque a gente observa o progresso, porque muita gente acha que o progresso não está acontecendo, e está. E mais do que isso, ele não espera pela gente, né? Em tempos anteriores, quem estudava a doutrina espírita era perseguido, era a doutrina do mal, daqueles que não entendiam, né? As pessoas estudavam dentro de porões, dentro de lugares escondidos, não eram queimados à praça pública. Hoje nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Pentateuco, áudio. Quem não, mas eu não sei ler, bota na internet e ouve. Alguém vai ler para você. Não precisa saber ler, não precisa saber escrever, não precisa ter conhecimento nenhum, porque a doutrina hoje é trazida da forma mais fácil possível, né? Para cada um de nós, não temos desculpa. Ele responde não. Tanto que há homens notórios, de notória capacidade, que não compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. É claro que a doutrina espírita ela tem o lado intelectual, que é fácil, né, para a maioria de nós entendermos, né? E tem um lado moral, que é o lado sensitivo. Quantas vezes a pessoa diz assim, eu já li o Evangelho 3 vezes, 4 vezes, e ainda não consegue colocar em prática um capítulo. E quantas pessoas, muitas vezes, ouvem uma vez um capítulo do Evangelho e já consegue se modificar. Então, o que modifica nessas duas condições é que um tem a sensibilidade mais aguçada, presta mais atenção, né? Procura colocar em prática aquilo que chega ao seu coração e à sua consciência, não fica só na área intelectual, né? Essas são as diferenças. Então não precisa ser de grande inteligência, precisa ter sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Alguns ainda muito tenazes são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se despreenda das coisas da terra. Então, às vezes, nós estamos ligados tão forte às coisas materiais ainda, damos tanta importância à matéria, mais do que a nós mesmos, mais do que ao outro, mais do que ao espírito que somos, que não percebemos as entrelinhas que o Evangelho traz de grande orientação. A gente sempre orienta assim, uma vez ao dia, abra o Evangelho ao acaso, na hora da oração, leia, faça um minutinho de reflexão. Se fizer isso com vontade verdadeira, de entender aquilo que foi lido ali, que foi orientado, vai conseguir se modificar, porque é nas entrelinhas é que vem trazendo as orientações que nós necessitamos. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Então, se você lê apenas sem utilizar a sensibilidade, sem o estudo realmente, porque o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro de leitura dinâmica, igual qualquer outro livro que a gente lê, né? Não, é um livro de estudo, que traz em cada capítulo, em cada frase, as orientações necessárias para nós mesmos. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhe modifica as tendências instintivas, aquele que está muito ligado à matéria, né? Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhe facultar uma vigorosa aspiração,
capaz de lhe sobrepujar as inclinações. Quer dizer, às vezes a gente lê o Evangelho e a gente às vezes se encanta com as orientações, mas estamos tão ligados à matéria, tão presos às questões materiais, que não colocamos isso em prática. Não conseguimos trazer isso para a nossa vida, de mudança de comportamento, pensamento, atitude, porque isso exige de cada um de nós um esforço, né? Para nos modificar moralmente, precisamos nos esforçar. E para continuar na ignorância, não precisa esforço nenhum. Para utilizar-se apenas da matéria para viver, como se ela fosse a coisa mais importante da nossa vida, não precisa de esforço nenhum, né? Quantas pessoas dizem que o nosso mundo está piorando cada dia que passa? É o que a pessoa está guiando o seu olhar. Se nós quisermos olhar as coisas ruins da vida, é fácil, né? Liga a televisão no canal que te deseja, né? Olha a internet, aquilo que mais é trazido, né? Pronto, você vai observar que realmente parece que o mundo está piorando cada vez mais. Mas não existe piora no mundo. Muito pelo contrário, o mundo está melhorando e muito. Mas precisamos treinar o nosso olhar. Existem milhões de pessoas fazendo bem. Existem milhões de pessoas se comportando, se preocupando com o outro. Existem milhões de trabalhos benéficos à humanidade, ao despertar das consciências, né? A trazer realmente o conforto, a modificação para cada um de nós. A ciência está avançando a passos largos, né? A tecnologia facilitando cada vez mais a nossa vida. Mas nós gostamos de olhar aquilo e que não precisa de esforço, né? Quantos de nós utilizamos os recursos da internet hoje para o nosso bem? Quanto tempo passamos diariamente na internet guiados para o nosso despertar como ser eterno que somos? Muito poucas vezes, muito pouco tempo, porque o que nos traz a facilidade é o não esforço da reflexão, de se orientar por aqueles que trazem realmente o caminho do bem, o caminho da modificação de cada um de nós. Então é assim nós lemos o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho e qualquer orientação que o Cristo traz, de forma muito irresponsável para nós mesmos, porque somos ligados à matéria, né, de forma muito tensa, como diz aqui o Evangelho. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam dos seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhe compartilham das fraquezas ou das prevenções, né? Guarda a sua simpatia, o seu sorriso para aqueles que estão no mesmo patamar de ignorância ali. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo para lhe tornar mais fácil o segundo, noutra existência. E aí o Evangelho diz: é perdido aquele que ler a doutrina sem a sensibilidade, apenas com raciocínio? É perdido? Quem acha que é perdido? É perdido? Nada é perdido. Porque se nós temos duas asas para evoluir, que é a asa da moralidade e a asa da intelectualidade, e você escolheu nessa existência apenas usar a intelectualidade, mais fácil, né? Nem que seja para poder enganar, nem que seja para se comportar, né, de forma enganosa diante do outro, mas você está aprendendo, porque o que se aprende não perde. Essa é a nossa mala que vamos levar ao retorno à vida real, que é o mundo espiritual. Tudo aquilo que você aprendeu e tudo aquilo que você se moralizou é o que você vai levar. Muitas vezes nós estamos nessa encarnação apenas optando pelo aprendizado intelectual. Então, você está guardando para se moralizar em outras oportunidades. É claro que todo atraso traz consequências. É escolha, é livre-arbítrio, ligado a uma responsabilidade. Já falamos isso aqui várias vezes. É claro que se você deixar para colocar em prática aquilo que você está aprendendo intelectualmente agora, te exigirá, numa próxima oportunidade,
um esforço dobrado, ou mais do que isso, né? Porque você teve oportunidade de aprendizado, teve oportunidade de se modificar, mas pela preguiça, pela má vontade, pelo apego material, você deixou para depois. Mas não é perdido. Nada é perdido dentro da vida espírita encarnada. Não perdemos nada. Tudo que você aprende, mesmo que fique guardado dentro da sua consciência espiritual, mas fica guardado, né? E no momento oportuno, naquele em que você se decidir modificar-se realmente, com certeza, né? Você já tem o recurso dentro de você mesmo. Ele continua dizendo: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Quando a gente diz assim, qual é a sua religião? E a gente diz sinceramente, não só para o outro, mas pelo nosso primeiro ouvido, né, que está mais próximo de nós, que é o nosso mesmo. Eu sou espírita. Eu sou espírita. Como é que está a nossa qualidade moral? Qual o esforço em que nós estamos fazendo para poder eliminar da nossa consciência as mazelas que ainda impedem o nosso crescimento? Toda vez que eu disser que sou espírita, eu preciso refletir sobre isso. O espírita sincero é qualificado, né? Se acha em grau superior ao adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dar-lhe uma percepção mais clara do futuro. Qual é a nossa percepção hoje do futuro? E a gente fala futuro espírita, né? Qual é a sua percepção? E a gente pergunta para nós mesmos: se eu desencarnasse hoje, qual é a minha condição espiritual? O que eu consegui fazer para me esclarecer, principalmente moralmente? O que eu já consigo fazer de bom? O que eu andei do dia que eu nasci, né, nesse novo corpo, até o dia em que eu vou deixá-lo para seguir a vida espiritual? Essa reflexão tem que ser diária. Estamos quase no meado do ano de 2025. Já passou meio ano. O que fizemos por nós mesmos? O que já fizemos? Será que a nossa preocupação ainda é material? Será que é mais material do que o próprio espírito? Eu já estou pensando diferente. Estou preocupado com as mazelas que eu trouxe até agora. O egoísmo, a vaidade, o orgulho, o preconceito. Eu já estou conseguindo trabalhar isso em meu coração. Porque a luta não é com o outro. A luta é conosco mesmo. Essa é a maior guerra da nossa vida. Porque ser espírita é sinônimo de ser cristão. E ser cristão é aquele que segue o Cristo. Já seguimos o Cristo? Ou ainda estamos na posição de apenas admirá-lo, né? Ou ainda dissemos assim: eu não faço isso porque eu não sou Jesus, né? Jesus é que faz o bem. Eu ainda pensamos assim? Precisamos trazer essa responsabilidade para nós. Não sabemos o dia do retorno, mas temos a certeza que iremos retornar, porque a vida do espírito é no mundo espiritual. A vida física é passageira. O corpo físico é como qualquer outra matéria que irá se transformar, né, em outra matéria necessária ao avançamento, ao progresso do próprio planeta. É importante que a gente observe isso, né? Somos espíritas já? Ou estamos querendo ser? Né? Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Princípio da doutrina, princípio do desenvolvimento moral e intelectual já vibra em nós.
Já tomamos essas atitudes dentro de casa, como espíritas, como cristão? É importante que a gente faça essas reflexões profundas e pessoal e diária na nossa própria vida, né? Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. A nossa fé já é inabalável? Ou nós dissemos graças a Deus quando tudo está bem, a vida está boa, a saúde está em dia, os boletos estão pagos, a família está saudável, aí a gente dissemos assim, como Deus é bom, né? Já conseguimos dizer que Deus é bom quando a dor aparece? Já agradecemos pela dor? Quem já consegue agradecer pela dor? Quando está doendo, quando as aflições estão fervorosas, quando os problemas familiares estão praticamente insuportáveis. Já agradecemos? Obrigado, meu Pai. Eu preciso disso. Eu preciso dessa dor. É ela que vai me transformar. Me dê força, porque eu quero vencer. Já pensamos assim? A fé é inabalável? É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Quem somos nós? Aquele que ouve o som ou já nos comovemos com as orientações que chegam aos nossos ouvidos? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar suas inclinações. Mas o quanto já nos esforçamos para domar as nossas inclinações? O quanto já nos esforçamos para perdoar? Seja quem for. O quanto já nos esforçamos para entender que o outro é doente da alma, que nos agride porque não consegue compreender a sua própria atitude, as consequências dos seus atos. O quanto já conseguimos compreender que estamos no lugar certo. Porque tem gente que acha que essa família não é minha, não é possível. É mais sua do que você imagina. Né? O quanto já conseguimos entender que essa vida de hoje, essa encarnação de agora, ela é escolha nossa. O esposo, a esposa, os filhos, o vizinho, o patrão. Nós aqui, um ao redor do outro. Escolhemos em consciência plena. Porque diante do mundo, no mundo espiritual, temos a visão maior do que no mundo físico. Escolhemos. Eu preciso ir lá, corrigir o meu erro com isso, com essa pessoa, corrigir meu erro com essa outra. Né? Será que já nos preocupamos com isso? Ou queremos nos distanciar das pessoas difíceis? Ah, eu perdoo, mas eu quero que a pessoa fique bem distante de mim. Né? A distância física não é distância espiritual. Todo aquele que perdoa e quer a distância, não perdoa, está se enganando. E continua mais próximo da pessoa do que imagina. Quem quer viver livre, precisa perdoar. E o perdão não é esquecimento. Pois nós começamos a dizer que não esquecemos nada. Até aquele que aprende apenas intelectualmente não guarda? Guarda. Então, se não esquecemos a ofensa, o que é perdoar? É não se sentir mais ofendido. E só tem um jeito de nós não nos sentirmos mais ofendidos. É a fé inabalável. Entender que a ofensa que você recebeu foi escolha sua. Que Deus permitiu para o teu despertar. Mas olha só, Ele permitiu. Ele não trouxe a dor. A dor quem trouxe foi você mesmo. Porque hoje tu é a vítima. Mas ontem você foi quem? O algoz. Ninguém passa por nenhuma dificuldade sem ter anteriormente construído essa dificuldade. Seja anteriormente nessa própria encarnação ou encarnações anteriores. Isso tem que estar claro em nossa consciência para que a gente possa ter uma fé inabalável. A fé inabalável, o próprio nome diz, é a fé que não se abala.
seja a dor que você sinta, ela não vai se abalar. Não adianta entrarmos... Um microfone do nosso irmão lá atrás. Quem está com o microfone? Lá atrás, por favor. Não adianta... Só para gravação, irmão. Não adianta entrarmos na sala para o tratamento se não modificarmos o nosso pensamento. Edmilson, eu acho que seria até interessante você reforçar a todos nós, que quando fazemos a prece que o Senhor nos ensinou, não apenas dizermos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sim. E interpretarmos o que é perdoar os nossos devedores. Que devedores? Aqueles que nos ofenderam por vontade própria ou inconsequentemente. Tudo isso, para nós, na prece, são os nossos devedores. Né? Então, perdoai os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É isso aí. Reforçando tudo isso que está sendo dito. Perfeito. Se queremos ser perdoados, precisamos perdoar. Assim é todas as virtudes que nós precisamos conquistar, gente. Quando nós falamos de amor, o amor é a união de todas as virtudes. Então, quando eu digo que amo, eu preciso ter conquistado essas virtudes. É claro que existe o amor dentro do nosso patamar de conhecimento ou de não conhecimento, né? Por isso que o nosso amor é imperfeito. Por isso que o nosso amor não é o amor que o Cristo ainda nos ensinou. Estamos caminhando para Ele. Porque a hora em que nós tivermos adquiridos todas as virtudes, nós aprenderemos a amar. Porque quem ama perdoa, quem ama tem paciência, quem ama não é preconceituoso, né? Quem ama não tem preguiça, né? Quem ama sai da sua zona de conforto para poder ajudar o outro. O amor é doação o tempo inteiro, dando que se recebe. É aquele que dá sem preocupação se vai voltar, se não vai. O bem pelo bem. O bem pela satisfação de fazer o bem. Então nós temos que aprender a amar. Para que a gente, quando disser eu amo, né? Estamos caminhando para isso à medida em que a gente se esforça. Por isso que o verdadeiro espírita é aquele em que é dado pela sua transformação moral e principalmente pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Todos nós sabemos conscientemente as nossas más inclinações, a não ser que não seja sincero consigo mesmo. Nós estamos no mundo de prova e expiação, onde a característica desse momento em que nós estamos vivendo, né, são espíritos imperfeitos. Por que imperfeitos? Porque não são perfeitos, né? Não têm todas as virtudes adquiridas. Precisamos ainda eliminar as mazelas que não nos impedem o crescimento, que nos obscurece a verdade, né? Aquela verdade que o Cristo nos trouxe. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, quando Cristo disse que a porta estreita é a porta dos eleitos, porque a porta estreita é a porta do esforço, não vamos conseguir passar por ela sem nos esforçar para melhorar as nossas condições morais, principalmente, né? A doutrina espírita traz essa oportunidade para nós, traz a oportunidade de esclarecimento. É claro que sem conhecimento nenhum, né, fica muito difícil. Como que a gente vai entender que nós precisamos dar a outra face quando alguém bate numa face nossa? Se não entendemos as leis divinas diante de nós, o momento em que estamos vivendo, né? Precisa-se realmente entender o propósito da vida. Temos a oportunidade diante da doutrina espírita de entender qual é o propósito da vida. Por que que uns sofrem e outros são felizes? Né? Por que que eu passo por tanta dificuldade? Por que que para mim as coisas são difíceis? A gente não vê pessoas dizendo assim? Precisamos agradecer todos os momentos em que vivemos.
Precisamos entender que a oportunidade reencarnatória é o maior amor declarado pelo Pai por cada um de nós. Se não tivéssemos as reencarnações, não chegaríamos à felicidade desejada. Só é feliz verdadeiramente o espírito perfeito, porque a nossa felicidade é temporária, às vezes de 5 minutos. Estamos rindo agora, recebemos uma ligação, estamos chorando. São realidades muito pequenas, não é verdade? Para que a gente seja realmente feliz, precisamos amadurecer espiritualmente. E para dizer que somos espíritas, precisamos entender que precisamos ser cristãos, né? Seguir realmente aquilo que o Cristo traz para a gente. Precisa que a doutrina esteja dentro de nós. Toda vez que entramos aqui, toda vez que saímos da nossa casa, do nosso trabalho, para adentrar a uma casa espírita, um templo de amor, onde ali está a presença do nosso irmão maior, Jesus Cristo, da espiritualidade amiga, lá fora fica os nossos companheiros obsessores, que nos influenciam as atitudes erradas. Por quê? Porque nós favorecemos. Nós nos aproximamos pela afinidade de pensamento, de gosto. Não é assim no mundo físico? Nós não ficamos próximos das pessoas que pensam igual a gente? Mais ou menos? Porque aquelas que não pensam, a gente fala, aquela pessoa é chata, né? Porque não pensa igual a você. Assim é em todo o âmbito espiritual, encarnado ou desencarnado. Mas só que não podemos nos enganar que eles estão lá fora nos esperando. Porque não são permitidos a entrar. Não são. Não vemos com os nossos olhos físicos, mas nós temos toda a proteção dentro de todo o templo de amor, de qualquer religião. Todo lugar que se fala de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, de Deus, não é permitido entrar espírito obsessor. Não é permitido. Existe uma segurança maior, energética maior do que a gente imagina. Só que eles têm paciência. Eles ficam lá nos esperando. Se entramos aqui para nos enganar, para receber as orientações e permanecermos com os nossos pensamentos, não se engane. Você vai sair na porta, eles vão pegar no seu braço e não vão dizer assim, hoje tu demorou, próxima vez eu não te espero mais. É desse jeito. Agora, se sairmos daqui com a força de vontade, olha aqui, ó, é aquele que emprega seus esforços para modificar suas más tendências, muito certamente vão sair ali e eles não vão nos enxergar. Porque mudamos a vibração, mudamos a vontade de ser como espírito, né? Um ser melhor. Muda o pensamento, mudou a vibração. Sai da linha de ataque, sai da linha de obsessão. Eles não nos enxergam mais. O livre-arbítrio fica mais livre, porque o nosso livre-arbítrio é limitado dentro da nossa ignorância. Porque quantas atitudes e pensamentos nós temos que não surgem em nós mesmos. São influências. Mas são influências porque permitimos. Tem pessoas que dizem assim, eu moro sozinho. Alguém mora sozinho? Na nossa casa, a nossa companhia espiritual é maior do que a gente imagina. Agora, quem são esses irmãos que estão lá? São irmãos que estão para te beneficiar ou para te prejudicar? Depende da família, depende do pensamento familiar, depende dos hábitos dentro daquela casa. Não é verdade? Se nós queremos um lar de paz, precisamos agir e pensar no bem. Precisamos modificar as nossas relações dentro de casa, porque a sociedade, ela é resultado da família. Se nós temos uma família harmoniosa, respeitosa, no caminho do bem, automaticamente a nossa sociedade, que é o resultado da própria família, de cada família nossa, será uma sociedade melhor. Não vai ser o político que vai modificar a nossa vida. Não vai ser. Quem vai modificar a nossa vida somos nós mesmos. Dentro do nosso bairro, dentro do nosso ambiente, da nossa cidade. A nossa atitude é que vai modificar. Porque nós somos muito mais vistos pelo exemplo do que pela palavra. A palavra vai e muitas vezes não chega a lugar nenhum.
mas o exemplo fica. Por que nós lembramos do Cristo até hoje? Pelo que ele falou ou pelo que ele fez? Pelo que ele fez. Nunca mais vamos esquecer. Está gravado dentro da consciência espiritual. Todas as vezes que aqui viemos, vamos lembrar do Cristo. Pelos exemplos que ele deu. Então, nós falamos muito mais pelo exemplo. Quando você exemplifica bem dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro do seu ambiente familiar, você é visto muito mais do que imagina. Agora, a atitude ruim também é vista. É exemplificada para os filhos, é exemplificada para as pessoas que você convive. Então, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes a todo momento. E nos associamos, né? Então, por isso, precisamos nos esforçar para sermos bons espíritas. Ou para sermos espíritas. Um cristão. Em que todos os dias nós estamos nos esforçando para domar as nossas más tendências. Isso começa dentro de nós. Precisamos realmente fazer as reflexões diárias, como nós falamos várias vezes aqui. Vamos fazer a nossa oração ao dormir. Faça uma reflexão. Olhe para dentro de você mesmo. Como é que foi meu dia? Quais são as pessoas que eu me encontrei hoje? A começar dentro do lar, viu? Começar dentro do lar. O que eu fiz diante do comportamento que agiram comigo? Né? Das palavras malditas, né? Das dificuldades que eu vivenciei. Qual foi a minha atitude? Qual o bem que eu fiz hoje? Às vezes passamos o mês inteiro sem se preocupar com o outro. Sem fazer bem a ninguém, preocupando apenas com o nosso umbigo. Então é importante que a gente observe. O tempo está passando. Nós temos livre-arbítrio, mas o progresso não vai esperar por nós. Não vamos deixar que nos tornemos incompatível ao planeta Terra. Porque ele não será eternamente um ambiente de prova e expiação. Ele está progredindo, né? Adentrará um mundo regenerativo, ditoso e assim sucessivamente. Se nós não acompanharmos pelo nosso livre-arbítrio, seremos expatriados para mundos piores do que esse. Na semana passada eu postei em nosso grupo da casa. Quem não viu, eu vou postar de novo. O que acontece com o espírito que, por consciência plena, retarda o seu processo evolutivo. Vejam com bastante atenção, trazida pelo nosso irmão André Luiz. Vejam com atenção. Precisamos realmente nos sensibilizar das nossas responsabilidades. Porque ao voltar ao mundo espiritual, não podemos dizer, eu não sabia. Porque já sabemos. E se sabemos, temos responsabilidade diante disso. Vamos parar por aqui. Semana que vem, parábola do semeador. Obrigado mais uma vez.